Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais uma devocional. E hoje a nossa devocional está baseada em Isaías, capítulo 12, o verso 2. Isaías 12, verso 2. Abra sua Bíblia em casa e acompanhe junto comigo. Diz bem assim: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. No dia de hoje eu quero meditar junto com você sobre o que Deus representa para nós, sobre como nós temos olhado para Ele e como nós temos confiado, descansado nele. O que Deus tem representado para você e como você tem se satisfeito em Deus. Você tem se confortado com as promessas que Ele fez para a sua vida? Bom, esse texto ele tem algumas coisas para nos ensinar. E a primeira delas é sobre a nossa salvação. Ele ressalta aqui duas vezes: Deus é a minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. Na poesia hebraica, eles costumam repetir. Eles repetem aquilo que já foi dito de uma forma diferente, provavelmente para que fixe bem na nossa cabeça. E aqui a gente vê ele repetindo duas vezes sobre a salvação. E isso é uma certeza que nós precisamos ter em Deus. A nossa salvação não é algo que a gente perde, algo que se a gente pecar, a gente já perde a salvação e não vai mais para o céu. Ou caso alguma coisa aconteça, Deus esquece de nós, Ele simplesmente desiste e decide que não irá mais nos salvar. Deus ele não funciona desse jeito. Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos pela graça de Deus através da nossa fé. E Deus ele é a nossa salvação. E nós devemos nos alegrar nisso. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Na linha seguinte, ele vai dizer bem assim: confiarei e não temerei. E repetindo mais ou menos essa ideia, reafirmando essa ideia, ele diz: porque o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ou seja, Deus é a minha força que faz eu não sentir medo. Ele é o meu cântico, em quem eu confio, em quem eu me alegro. E é exatamente sobre isso. Deus, ele é o nosso cântico, ele é em quem nós devemos nos alegrar. Nós não devemos temer o futuro, porque nós temos Deus ao nosso lado. E eu quero perguntar para você: você tem confiado em Deus? Você tem depositado sua fé, sua confiança, ou até mesmo seus medos em Deus? Esse versículo ele me faz lembrar muito sobre a vida do apóstolo Paulo. E a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: se você hoje perdesse tudo, ainda assim Deus te bastaria? Porque quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele sofreu muitas coisas, ele passou por coisas terríveis, mas ainda assim Deus bastava para ele. Deus era o suficiente para ele. O que também me lembra um outro versículo que diz assim: de que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? O que eu quero que a gente pense hoje, aqui nessa devocional, é o seguinte: a salvação que Deus nos dá, ter Deus ao meu lado é suficiente, porque Ele me dá tudo aquilo que eu preciso. Aquilo que eu não preciso, eu não tenho, mas aquilo que é o essencial, aquilo que eu mais preciso, que é a minha salvação, isso eu tenho em Deus. Deus, Ele é a minha salvação, e isso deve bastar para mim na minha vida. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.